Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nosso assunto de hoje é o tabagismo, mais especificamente a luta contra este hábito. Para falar disso, recebemos hoje aqui no estúdio a professora Cássia Sinara da Costa, aqui da Fevale. Professora, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Em Pauta para falar desse assunto super importante aí, um assunto de saúde pública, né? Isso. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito importante falar de assuntos assim tão relevantes como tu mesmo comentaste em função da saúde pública, né? Muito obrigado pela tua presença. Vamos começar então a nossa conversa de hoje aqui, falando um pouco, enfim, contextualizando, né? Existem aí datas, né? A gente comentava antes de gravar aqui, dia 29 agora de agosto, Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Existe o Dia Internacional, existem datas para lembrar e ações específicas a respeito desse problema. O quanto minha primeira pergunta seria essa, o quanto que o tabagismo hoje é um problema de saúde pública? Aí, não sei se de repente em nível mundial, né, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre as nossas realidades aqui mais próximas, nacionais, estaduais. Na verdade, atualmente, o tabagismo é o principal responsável pelas mortes e por doenças preveníveis, que a gente refere assim a elas, né? Porque doenças... Ainda é. O principal fator de mortes evitáveis e ou preveníveis ainda é o cigarro. Por quê? Porque a ausência do cigarro diminuiria muito infartos, doenças cerebrais, doenças cardíacas, doenças respiratórias, né? Em função disso, ele vai matar pessoas e debilitar pessoas numa faixa etária onde elas seriam muito produtivas. Por outro lado, isso também traz um custo muito alto para o governo, porque na verdade tu vai perder uma pessoa que estaria dentro de uma faixa que ainda estaria trabalhando e aí o governo ainda teria que manter essa pessoa ausente do trabalho, né? E sem falar a questão da qualidade de vida dessa pessoa, ela fica muito limitada, né? Então, o cigarro ainda é a principal causa e existem, como tu comentaste, campanhas mundiais e nacionais bem importantes. O que a gente tem cada vez mais em alta, assim? Cada vez mais o cigarro é um hábito antissocial, que antes a gente trazia isso como uma coisa de sociabilizar, né? Inverteu, né? Inverteu completamente. Como que a gente vê isso? Porque hoje, cada vez mais, é proibido fumar em vários lugares. Por quê? Para evitar exatamente que as pessoas façam isso. Porque o que acontece? O cigarro também faz mal, não só para quem fuma, mas para pessoas que convivem com ela. Então, por isso que restaurantes, shoppings, a gente recebe muito paciente que, eu nunca fumei, mas o meu marido fumava. Mas eu trabalhava numa casa noturna como garçom, né? Ou eu trabalhava num restaurante. Então, a pessoa acaba desenvolvendo, o cigarro, ele tem uma toxicidade tão grande que em ambientes fechados, dependendo de um tempo que tu estás aí, ele também te traz uma doença. O fumante passivo. Ainda exatamente, esse é o termo, né? Esse é o termo. Então, as pesquisas foram vindo e a gente foi se dando conta que não é só o hábito de tu fumar, mas tu conviver com pessoas que fumam, né? Então, isso faz com que as políticas nacionais proíbam o hábito de fumar cada vez mais. Diante disso, então, o governo também tem uma das últimas tratativas para tentar reduzir ainda mais o controle do tabagismo é aumentar os impostos do cigarro, porque teoricamente ficaria mais caro, né? O Rio Grande do Sul ainda, infelizmente, tem uma grande área de produção de fumo, né? Por quê? Porque o fumo é uma coisa muito rentável, né? As empresas de cigarro compram o fumo antes mesmo dele estar pronto. Então, assim, independente da questão de sol, né? Tudo isso é independente. Onde o agricultor vai plantar e ele vai ter certeza que ele vai receber esse dinheiro. Então, infelizmente, isso é uma coisa que estimula ainda muitas pessoas a plantar o fumo. E o cigarro é tão prejudicial como o próprio fumo. Então, as pessoas que estão plantando e trabalham no plantio, na colheita, no preparo, também adoecem em função dele. Então, desde da plantação, isso é uma coisa interessante que talvez não seja muito abordado quando se fala no problema do tabagismo. Então, existe esse problema, né, de saúde desde o cara que planta lá, a pessoa que está plantando lá. E qual é o risco para essa pessoa, por exemplo?
exatamente um pouco menor do que o tabagismo, porque o cigarro tem muitas outras substâncias, Sim, né? são adicionadas. São adicionadas, né? Mas o próprio manuseio do fumo vai te trazer também uma limitação respiratória, principalmente, de tu ficar ali, a secagem do fumo, né? Porque o secar dele também, ele já vai no ar, eliminando algumas coisas, e isso tu vai acabar inalando, se tu não tem um bom EPI, que a gente chama, né? Que são os equipamentos de segurança, para trabalhar com isso. Então, o próprio preparo do cigarro e do fumo, lá em vivo, lá na lavoura, também já traz algumas doenças respiratórias, principalmente para os produtores. Quer dizer, toda uma cadeia aí, né? Isso, e para as pessoas que moram ao redor também, né? Porque como para secar, ele vai precisar de fogo e da fumaça, aquela fumaça expelida para secar, para preparar, para vender, as pessoas que moram a determinada distância também, ao passar dos anos, vai ficar ali inalando aquela toxina e isso pode também desenvolver doenças respiratórias. Uma fumaça tóxica, né? É, uma fumaça tóxica. Extremamente tóxica. Bom, comentaste aí, acho que é interessante seguir nesse assunto, explorar um pouquinho mais a respeito de toda essa cadeia que se cria, né? A gente está falando aqui, nosso objetivo aqui é falar de saúde, né? Mas não dá para deixar de abordar essa questão econômica que acaba sendo envolvida. O quanto que hoje é difícil, por exemplo, entrar em uma luta contra, né, esse hábito, apesar de já estar mais em voga a própria luta, né? Como tu comentaste, se inverter o valor, né? A inversão dos valores, né? Mas o quanto que é difícil ainda, estando na área de saúde, tentar esse embate aí contra, enfim, indústrias e todo um sistema que é criado para que se consuma aquele produto que não é bom para a saúde, né? Como é que acontece essa relação hoje em dia? Hoje em dia se tenta negociar, então, com os agricultores, né, para tentar essa troca, mas isso não acontece, até como eu te comentei, a questão lucrativa é muito importante, né? Então, o que se faz é orientar as pessoas que trabalham, então, no plantio e na colheita, a usar os equipamentos, se manter, então, mais protegidos em função de que a gente sabe que já mesmo lá, né, o hábito de mascar o fumo, que tem algumas cidades do interior, inclusive dão para criança, que é uma coisa meio cultural isso, né? Tentar diminuir isso deles e dizer o quanto realmente a planta é tóxica desde a hora da colheita, né? Isso é uma coisa bem importante, assim, de se conscientizar. Quer dizer, vocês da área da saúde, vocês acabam se envolvendo realmente com essa... Sim, sindicatos normalmente têm pessoas da área, enfermeiras normalmente, né, trabalham nesses sindicatos para esclarecer, então, e dar todas essas informações sobre o risco de saúde, né? É interessante abordar isso, porque geralmente é uma coisa que a gente não vê sendo noticiada, né? Que esse acompanhamento durante todo esse processo na cadeia. Bom, falamos aí da questão da indústria, né? Em termos, comentaste agora em termos macro, né? Essa inversão de valores, etc. Mas não sei se em questão de números, assim, de hábito mesmo, as pessoas diminuiu o número de pessoas com esse hábito? Sim. Ou realmente é uma impressão que a gente tem, pelo menos, até por esse constrangimento, né, entre aspas, que acontece pela pessoa estar fumando e aí ter um local separado, isolado, etc. Isso aí diminuiu mesmo o número de fumantes? Sim, na verdade o Brasil, segundo agora esses últimos dados do Vigitel, que é um estudo monitorado pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional de Combate, ele é um dos países que mais diminuiu essa proporção, né, tanto de homens como mulheres, mas isso ainda está longe do que a gente gostaria. E o que acontece com o cigarro? Que mesmo a gente diminuindo atualmente o número de pessoas fumantes, a gente vai colher ainda frutos de muitos anos das pessoas que mantiveram esse hábito, né? Porque assim, as pessoas estão parando de fumar, mas tem todas as pessoas da década de 60, de 70, de 80, que fumaram durante um longo tempo e que elas vão aparecer agora com as doenças respiratórias, que normalmente as doenças respiratórias e vasculares vão aparecer depois de 40, 50, né, 55 anos. Isso é uma consequência, então,
do hábito antigo. É ótimo que o Brasil esteja diminuindo, por quê? Porque a gente tem, então, uma impressão que daqui a 30, 40 anos diminua todos esses índices. Mas, até então, a gente tem que ter, como um profissional da saúde, uma ideia de que vão ainda surgir muitas pessoas com doenças oriundas desse hábito que agora está começando a dar sinais de conscientização das pessoas, né? Outra grande repercussão que o governo fez, que é essa rotulação do verso da carteira de cigarro, né? Isso nada mais é, o objetivo deles era esse mesmo, chocar as pessoas e ver o quanto isso vai trazer, por exemplo, as gestantes, né? O quanto isso vai trazer de malefício para o bebê. Tu já pode gerar um bebê com uma doença respiratória, um bebê com uma disfunção respiratória quando nasce, malformações, né? Então essa questão assim de não só o cigarro fazer mal para ti, mas fazer mal para o bebê, né? Então essa questão é bem importante do Ministério de fiscalizar e de deixar essas fotos cada vez mais assustadoras, assim, porque é o objetivo. O cigarro, ele vai te trazer consequências muito graves, né? Como é que são, falando sobre isso, acabou me ocorrendo, como é que são as leis enfim, políticas públicas hoje aqui no nosso país, ou até mesmo aqui no nosso estado? Como é que tá funcionando isso hoje? A gente tem atualmente no país, né, no estado e na cidade de Novo Hamburgo, um programa de controle nacional do tabagismo, né? Então, assim, aquela pessoa... Atuante. Porque o que a gente também sabe hoje? Que o tabagismo é um vício. É realmente umas substâncias químicas que vão agir no teu cérebro e tu vai ter a necessidade de fumar. Não é como as pessoas diziam antigamente, tu não para de fumar porque tu não quer. Isso é uma coisa que atualmente se sabe que não existe, realmente. Mesmo. É uma dependência química. Então, o que trabalha esse programa de combate ao tabagismo? Ele vai selecionar pessoas, ou as pessoas que têm alguma limitação já e que queiram acompanhar, um acompanhamento para facilidade, né, de parar de fumar. Então, existe um programa com um psicólogo, com um médico, com um enfermeiro. Tu vai fazer uma triagem, isso acontece atualmente lá na Casa de Vacina, aqui em Novo Hamburgo. E a partir dali são criadas rotinas de educação e saúde e aconselhamento, então, dessa pessoa para o abandono do fumo. Esse programa vai durar um determinado número de semanas e esse paciente vai ser monitorado, então, para ver o quanto ele conseguiu largar o vício. Além disso, existem, né, algumas medicações também que podem ser utilizadas, adesivos, medicações, enfim, para tu ir conseguindo, então, diminuir essa dependência e realmente conseguir te livrar do hábito tabágico, né? Tá certo, vou fazer um rápido intervalo agora, a gente volta em seguida aqui no nosso Em Pauta de hoje falando sobre o combate ao tabagismo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, conversando aqui sobre o combate ao tabagismo. Recebemos aqui no estúdio a professora Cássia Sinara da Costa, aqui da Fevale. Professora, falando em Fevale, existem grupos de pesquisa, projetos, enfim, aqui na universidade a respeito desse assunto e projetos atuantes, né? Pesquisas atuantes na área. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o que é feito aqui na universidade e como é o teu trabalho envolvendo esse assunto. Na verdade, a gente tem atualmente um programa de extensão, né, de reabilitação pulmonar, que o nosso foco é exatamente atender esses pacientes que fumaram ao longo da vida ou trabalharam em alguma outra empresa com poluição atmosférica, enfim, que tem uma limitação respiratória, tem uma dificuldade de fazer alguma atividade e essa pessoa sente muita falta de ar, né? Então, voluntários, as pessoas vêm, se voluntariam para pesquisa, como é que funciona? Isso, as pessoas vêm normalmente encaminhadas pelo pneumologista, porque hoje em dia a gente sabe que a reabilitação pulmonar é uma estratégia para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Cientificamente isso é provado. Então, os pneumologistas encaminham o pessoal da rede pública, né, ou às vezes o próprio clínico geral encaminha esse paciente para o programa de reabilitação. Ele vai fazer, um programa interdisciplinar,
com educação física, fisioterapia, nutricionista, psicologia. Então, esse paciente fica conosco durante 12 semanas, segundas, quartas e sextas pela manhã. Esse paciente, então, é avaliado pelo professor Paulo Teixeira, que é um pneumologista que trabalha também na instituição. Ele faz alguns exames e ele começa o acompanhamento. O que é esse programa? Ele faz atividades físicas, ele faz exercício lá na academia do Campus 1, né? E além disso, ele faz aulas educacionais, educação e saúde. Então, ele aprende mais um pouco sobre o que ele realmente tem, quais são os malefícios do cigarro, o que aconteceu com o pulmão dele, que ele está sentindo toda essa falta de ar, como ele vai lidar, então, com essa falta de ar a partir de agora, como ele vai lidar com essa medicação, porque normalmente esses pacientes usam medicação crônica, né? Como o paciente hipertenso, como o paciente diabético. As doenças respiratórias também são crônicas e os pacientes têm que se manter usando a medicação. Então, como eles conseguem fazer isso? E isso melhora muito a qualidade de vida deles. Eles se tornam mais funcionais, porque eles andam à esteira, fazem exercícios da musculação. Tem essa questão da troca com a psicologia, então toda sexta-feira de manhã eles têm um grupo de apoio, né, onde eles podem conversar sobre alguma situação que esteja incomodando eles. Esse grupo de apoio da psicologia também é aberto para os familiares desses pacientes, para todo mundo conseguir entender um pouco mais o que é essa doença respiratória e qual é a limitação desses pacientes, né. Junto com isso, então, a gente tem alguns projetos de pesquisa que atuam, a gente tem instrumentos validados, então mestrandos, doutorandos do Programa de Qualidade Ambiental, do Programa de Inclusão e Acessibilidade. Então a gente tem também alunos de outras instituições que vêm conhecer o programa. Então a gente também trabalha com essa questão de assistência à comunidade, por ser um projeto de extensão, e a Fevale tem esse cunho comunitário, mas também aproveitar esses dados e produzir cientificamente, né, que é uma área que a saúde sempre precisa de muitos dados atualizados, então a gente também tem todo esse cuidado de cunho científico e de produção, então, de eventos e de levar resumos. A gente tem vários artigos publicados em revistas nacionais, internacionais. A gente vai para eventos também com resultados oriundos desse projeto de reabilitação. Esses pacientes que participam desse projeto, tu comentaste que eles são encaminhados por pneumologistas e tal, mas o tratamento é gratuito aqui, né? Sim, a gente não tem nenhum custo. É bem importante frisar isso, né? Que a gente tem toda uma equipe e toda uma estrutura física lá no Campus 1 programada para atendimento desses pacientes. Bem bacana. Bom, isso aqui em nível municipal, né? Vocês recebem muita gente de outras cidades? Como é que funciona essa logística? Sim, na verdade existem pouquíssimos programas de reabilitação como esse, né? Aqui no Vale do Rio dos Sinos esse é o único, né? Em Porto Alegre tem em algumas outras instituições pagas. A demanda deve ser muito grande, então, para entrar aqui. A gente tem uma lista de espera, né? A gente tem, porque os pacientes têm que cumprir, então, essas 12 semanas, que é esse protocolo de atendimento. Então, depois disso, a gente tem uma lista de espera, mas a gente sempre consegue manter um fluxo e tenta atender a demanda na medida do possível, né? A gente recebe bastante paciente de Dois Irmãos, Ivoti, todas essas cidades vizinhas, assim, as pessoas se deslocam com vans, inclusive, né? Para conseguir fazer o tratamento, porque elas sabem o quanto o médico orienta a importância desse tratamento para a melhora da qualidade de vida, né? Professora, para a gente ir encaminhando mais para o final do nosso programa, comentamos lá no início que existem esses eventos, né, que marcam essas datas, enfim. Essas datas, qual é a importância de existirem essas datas, né? Existem datas para tudo que é tipo de coisas, né? Enfim, para a área da saúde, parece que elas são importantes para ligar um sinal de alerta, ganhar mais visibilidade e se ir atrás de ajuda para quem precisa ou de tratar o problema para quem está ali do lado e vendo que a pessoa está precisando, enfim. Queria que tu comentasse um pouco a importância das datas, né? Agora então, dia 29 de agosto, a gente vai ter o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, né? Então, a Fevale, em parceria com o projeto de reabilitação pulmonar, a gente vai fazer um evento ali na Rua Coberta. A gente já começou, então, a divulgação dessa campanha, distribuímos, então, folders dentro de todo o campus, né, o Campus 1 e o Campus 2,
folders do Ministério da Saúde, né, que nos enviou. Então, são folders que conscientizam e que têm figuras, de novo, e frases marcantes para a pessoa passar ali e pensar. E sempre é uma hora de pensar no abandono do tabagismo. Por quê? Porque também os estudos dizem que quanto mais cedo tu parar, melhor. Mais tu vai conseguir diminuir, digamos assim, essa lesão ou evitar que ela aumente, né? Então a gente vai estar ali na Rua Coberta para explicar quais são os rumos que devem ser tomados. Eu sou fumante, por exemplo, o esclarecimento da questão do programa de controle ao tabagismo que tem aqui na Casa de Vacina em Novo Hamburgo, né? Ou o próprio programa de reabilitação, o projeto de reabilitação pulmonar. Eu tenho um paciente que tem falta de ar, será que a gente poderia encaminhar? Então, para dar algumas orientações em relação ao hábito de fumar, né? Os efeitos, algumas orientações sobre eu quero fumar, parar de fumar, o que eu faço, e algumas questões em relação à divulgação também do projeto de reabilitação pulmonar. Quer dizer, são coisas bem práticas mesmo. Bem práticas, assim, orientações bem simples. A gente vai estar com professores e com alunos também dos cursos que estão envolvidos no projeto, né? Durante a manhã, a tarde e a noite, então, ali na Rua Coberta, para informações e retiradas de algumas dúvidas sobre os malefícios, né, então, do consumo do cigarro. Esse dia 29 de agosto, isso? Isso. Certo. Fora o 29 de agosto, outras datas, enfim, mas quem não quer esperar o 29 de agosto para tirar alguma dúvida ou mesmo para pedir uma orientação ou até mesmo para entrar na fila de espera para participar do projeto de pesquisa, como é que essa pessoa pode proceder? Pode entrar em contato então conosco, né? Sempre segunda, quartas e sextas pela manhã. Estamos lá no Campus 1, no Leafes. Liga para o telefone geral da Fevale e pede para o ramal, então, 7133, que é lá no Leafes, e a gente vai atender e vai dar essa informação como precisar. Antes de encerrar, só mais uma dúvida também. Esse tipo de pesquisa, esses resultados, né? Como é que vocês acabam utilizando isso depois? Comentar sobre feiras, enfim, e atualizar os dados e tal. Existe uma conversa aí não só com o poder público em nível municipal, mas estadual também, ou federal, enfim. Há um elo de ligação dessas informações? Vocês conseguem trocar essas figurinhas com outros locais no país ou com outras instituições? Como funciona isso? Sim, a gente trabalha em parceria em algumas instituições, né? A URGS, normalmente a Santa Casa entram em parceria conosco, porque eles também têm um programa muito próximo. Então a gente sempre está trocando figurinhas e resultados e somando e pensando que a gente realmente está no caminho certo, né? Os pacientes melhoram bastante e isso faz com que a gente tente uma aproximação com o poder público no sentido de disponibilizar, então, mais programas de reabilitação, que as pessoas tenham uma facilidade de acesso a isso, né? Porque hoje em dia, como eu te disse, no Vale do Rio dos Sinos a gente só tem a instituição da Fevale, né? Enquanto que a capital existem programas particulares, então também tem a questão do deslocamento e a questão do custo, né? Esses pacientes já têm um custo elevado, porque, como eu disse, eles usam medicações continuamente, né? A pessoa que está assistindo agora e que quer parar, enfim, que precisa parar, tem alguma recomendação médica e tal, e não consegue, como tu comentaste lá no início, não é uma questão de simplesmente querer, né? E não está conseguindo. O que essa pessoa pode ter certeza que ela vai encontrar num programa como esse que acontece aqui na Fevale? O apoio, enfim, todo esse encaminhamento, essas orientações, o que essa pessoa e como que ela vai acabar melhorando, né? Na prática, o que acontece com essa pessoa? O que acontece é que ela vai receber todo um esclarecimento, né, da importância de parar de fumar e da mudança de rotina dela, porque como o programa é interdisciplinar, então a gente vai ter a atuação da nutrição, da fisioterapia, da educação física, da psicologia, toda a questão assim dos benefícios que ela vai ter e ela realmente vai conseguir uma melhora da qualidade de vida e uma melhora do desempenho físico. Porque, como eu comentei, ela vai ser inserida em um programa de atividades. Então, ela vai estar andando de esteira, ela vai estar fazendo exercícios para melhorar essa condição física dela, né? Então, ela vai conseguir, junto com a melhora da questão psíquica, ela vai conseguir uma melhora física. E a gente vai provar isso para ela nesses resultados que a gente faz pré de alguns questionários e pós de alguns questionários. Ela vai ver como que ela entrou no programa e como ela vai estar saindo do programa, né? Isso é uma coisa bem nítida em todos os pacientes, assim.
Tá certo. Professora, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Em Pauta de hoje. Obrigado pelos esclarecimentos, esse tema super importante e cada vez mais importante que a gente discuta, né? A gente acabou descobrindo aqui coisas que nunca são abordadas, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Imagina, à disposição. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas pelo nosso canal no YouTube, é o youtube.com/TV Fevale, e também novidades na nossa programação da TV Fevale no facebook.com/TV Fevale. Semana que vem voltamos com outro assunto aqui no nosso Em Pauta. Até lá!